Começa agora o IPAN Talks, podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Regularmente trazemos para você uma conversa franca e esclarecedora com um membro da magistratura ou das carreiras jurídicas, sobre assuntos relevantes para a comunidade jurídica, para as instituições democráticas e para a sociedade em geral. Olá, eu sou Carlos Bateste e essa é mais uma edição do IPAN Talks, o podcast do IPAN, Instituto Paulista de Magistrados. Nossa entrevistada neste programa é a registradora civil e especialista em direito notarial e registral, Giovanna Truffi Rinaldi, que dará continuidade a esse tema que foi abordado no episódio anterior do podcast do IPAN. A doutora Giovanna Truffi Rinaldi é oficial de registro civil das pessoas naturais do 21º Subdistrito da capital de São Paulo. Aprovada no concurso público de outorga de delegações notariais e registrais do TJSP desde 2013, ela é doutora e mestre em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito, pós-graduada em Direito Notarial e Registral Imobiliário pela Escola Paulista da Magistratura e em Direito Empresarial pela FGV Law. A doutora Giovanna faz parte também do corpo docente da Legale Educacional e é palestrante em várias áreas de conhecimento da atividade jurídica. É uma satisfação tê-la no IPAN Talks, doutora Giovanna. Muito obrigada, Carlos. Eu que fico muito grata de estar aqui, lisonjeada com o convite. Espero colaborar com vocês com esses temas tão interessantes sobre o direito notarial e registral. Eu gostaria que a senhora comentasse com os ouvintes do IPAN Talks em que medida a delegação administrativa atribuída pelo Poder Executivo à atividade notarial e registral particular é um fator de garantia da segurança e da transparência dos atos e negócios jurídicos. A delegação da atividade notarial e registral ela é realizada pelo Poder Judiciário, tem a base no artigo 236 da Constituição Federal e nós temos uma atividade própria do Estado em que é exercida por particulares em colaboração com o Estado. E essa transparência, essa segurança se consolidam na medida em que os titulares são aprovados em concursos públicos, concursos estes muito rigorosos. Até no exemplo do Estado de São Paulo, nosso Tribunal de Justiça já realizou, está no 13º concurso. Então foi realmente o tribunal pioneiro nessa formação de novos titulares. E nós temos como meio de atuação, de uma maneira vinculada, as normas de serviço, que são normas feitas por meio de provimentos da Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e assim nos seus estados também existem outras normas de serviço estaduais, que são nada mais nada menos do que consolidações jurisprudenciais dos precedentes que formalizam práticas da nossa atividade. E tem também a sua padronização a nível nacional por meio do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça hoje consolidou também seus provimentos por meio do Código Nacional de Normas, e o CNJ, quando ele realiza essa padronização, ela tem uma aplicação obrigatória para todos os estados. Então, tudo que é consolidado no Código Nacional se aplica para todos os estados, todas as serventias. Então, a atuação, ela tem essa forma segura de trabalho por leis, provimentos, os códigos, e também por meio da atuação das dúvidas, que seriam todo ato praticado, que é todo ato requerido, na verdade, perante as serventias, que não pode ser praticado, o oficial titular, ele dá uma nota devolutiva, e essa nota devolutiva ela é passível de uma impugnação de legalidade, que nada mais é do que remeter a suscitação de dúvida, que é um procedimento previsto no artigo 198 da Lei 6.015, em que o juiz corregedor permanente, aquele que fiscaliza o cartório, nós temos um juiz corregedor permanente para cada serventia, ele faz esse controle de legalidade dessa recusa, podendo então decidir que a dúvida tem procedência ou improcedência. E é também permitida a sustação de recursos perante
a Corregedoria Geral de Justiça ou o Conselho Superior da Magistratura em atos, né, depender se for averbação ou registro. Então, esses precedentes que nós temos administrativos são fundamentais para a nossa atuação também e muito ricos, enriquecedores a nível de conhecimento jurídico da nossa atividade. Então, essa é a segurança jurídica da atuação dos titulares, que eu vejo de uma maneira muito sólida, com o aperfeiçoamento técnico ao longo dos anos. E a questão da transparência, além dessa fiscalização contínua, né, da corregedoria, dos seus juízes corregedores permanentes, nós temos também os controles do selo digital, que teve um provimento bem recente sobre isso, que você consegue conferir a autenticidade dos atos praticados diretamente no site do tribunal, além dos relatórios, dos recolhimentos, dos repasses que são feitos pelos titulares, pelas serventias, e também, né, que é um ponto bem interessante atual, que são as centrais notariais e registrais eletrônicas. Então, a atuação dos titulares, ela se tornou bastante tecnológica, com o operador nacional, que é a interligação dos cartórios. Então, nós conseguimos remeter atos para as outras serventias do Brasil e ter uma atuação muito rápida, muito célere na entrega dos direitos fundamentais do cidadão. A gente percebe que o direito de família tornou-se muito mais inclusivo em relação às entidades familiares e às suas relações. Gostaria que a senhora comentasse sobre duas questões que são cada vez mais recorrentes no Poder Judiciário. Uma é a inclusão do sobrenome do padrasto ou da madrasta no nome da pessoa. Outras são os pedidos de anulação de paternidade ou de maternidade de pessoas que não querem mais ser associadas aos seus genitores. Sim. Então, a partir da Constituição Federal de 88, a gente tem um marco a respeito das entidades familiares, em que hoje a gente tem um sistema exemplificativo das entidades familiares. Então, a gente tem uma inclusão das outras entidades familiares, que não só o casamento, como era antes da Constituição de 88, né, mesmo pelo Código Civil de 1916. Então, hoje, entidades familiares são o casamento civil, religioso, a conversão da união estável a casamento, a união estável, reconhecida constitucionalmente, as famílias monoparentais, além de outras que são definidas na doutrina, como as anaparentais, famílias socioafetivas, as reconstituídas, né, que são justamente aquelas famílias que provêm de uma relação anterior com filhos, em que se reconstituem, recompõem novos núcleos familiares. Até a professora Gisela Ironaca, ela trata esse tema falando que o direito de família, né, tem como fruto o costume, não propriamente a lei. Por isso que foi ampliado esse aspecto. E nós temos na nossa doutrina também uma forte defesa quanto ao princípio da afetividade, que é discutido se trata realmente de um princípio, porque ele é implícito, ou um valor jurídico capaz de implementar e efetivar direitos, como da filiação. E na doutrina do João Batista Vilela, que começou essa origem da desbiologização, nós temos o reconhecimento da paternidade socioafetiva e a forma de estabelecimento de vínculos entre os filhos socioafetivos, como que se exige esses requisitos serem formalizados. Eu até escrevi um artigo bem interessante sobre o tema, convido a leitura de nossos ouvintes para o Migalhas, que trata da alteração de sobrenome do padrasto e da madrasta. Primeiramente, nós tivemos uma lei, que foi a 11.924 de 2009, que ela inseriu o parágrafo 8º no artigo 57 da Lei dos Registros Públicos, que estabeleceu essa inclusão como uma homenagem ao sobrenome do padrasto e da madrasta. No momento, era apenas judicialmente, por meio de uma ação própria. E nós temos aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo precedentes nesse sentido, que foram incluídos em outros estados também. E tivemos uma relevante alteração no âmbito das alterações de nome pela Lei 14.382 de 2022, que ela facilitou muitas formas de alterações de nome, que eram muito divulgadas na jurisprudência, que já eram consolidadas
e se tornaram esse provimento por meio da legislação. E nessa lei, ela alterou também a questão da desjudicialização da inclusão do sobrenome do padrasto e da madrasta. Veja que aqui é a inclusão de sobrenome e não o reconhecimento de filiação socioafetiva propriamente dito. São institutos diferentes, podendo ser uma fase para o reconhecimento socioafetivo futuro, mas nesse momento é somente a homenagem ao sobrenome. Então, depois desta legislação, nós tivemos, pelo Conselho Nacional de Justiça, um provimento, que é o número 153 de 2023, que estabeleceu toda a padronização para as alterações de nome no Registro Civil das Pessoas Naturais. No que tange o reconhecimento, né, o sobrenome do padrasto da madrasta no nome do seu enteado, é necessário um requerimento com o documento de identificação das partes, o reconhecimento desse vínculo socioafetivo por meio da certidão de casamento, da união estável, ou esse elo, né, demonstrado por eles, o justo motivo, que é a relação que eles têm entre si, e no provimento foi inserido um requisito que não existe na lei, mas deve ter vindo para uma finalidade de pacificação social, que é a anuência do pai ou da mãe biológico. Então, para não haver qualquer discussão ou qualquer conflito, então a gente pode fazer por meio do extrajudicial. Então, essa era a primeira parte. Quanto a essa nova questão, né, da exclusão de sobrenomes de pessoas, filhas de quem cometeu crimes notórios, de repercussão, emblemáticos no nosso país. Nós tivemos algumas matérias, então, conteúdo público, que não tem nenhum problema de ser falado, não envolve esse sigilo, porque já foi divulgado pelas matérias. Mas, realmente, são situações em que os filhos, por uma questão de constrangimento social, discriminação, eles pedem, né, por esse sofrimento, esse abalo, e também por um abandono afetivo, a exclusão não só do sobrenome, para não haver essa vinculação com o crime, mas também com a filiação propriamente dita. Então, a gente sabe que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o abandono afetivo já é um tema reconhecido, em que se exclui realmente a filiação. E nesse outro cenário, a gente vê em paralelo essas situações com um mesmo fundamento para isso. Aqui a gente está falando de âmbito judicial. Então, foram os casos famosos do Christian Cravinhos, da Elise Matsunaga, em que os filhos requerem essa exclusão e foi deferido. No caso do filho, né, do Christian Cravinhos, por unanimidade, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nessas circunstâncias, nessas situações, a gente percebe essa possibilidade. Mas são situações ainda judiciais. No extrajudicial, né, na nossa atividade aqui, a gente não pode ainda praticar esses atos. Então, sempre que houver abandono afetivo, é uma esfera jurisdicional por essa tutela ser maior, se haver a necessidade de comprovação. E na esfera do extra, a gente pode fazer a exclusão em situações limitadas. Então, apenas situações realmente em que já há essa manifestação jurisdicional. Aí poderá haver a exclusão nos assentos decorrentes. Então, em eventuais cônjuges ou filhos dessas pessoas que tiveram as alterações, no extrajudicial, né, a gente já poderá fazer, desde que já exista uma decisão judicial. Há uma percepção de que a maior parte da população ainda tem dúvidas sobre o alcance da atividade notarial e registral em relação a questões como uso capião ou adjudicação compulsória. O que a senhora poderia dizer sobre essas incertezas? Realmente, a uso capião e a adjudicação compulsória, que veio depois, são instrumentos que colaboram no âmbito da desjudicialização. Então, são instrumentos que realmente trazem aos titulares para que essa com o Poder Judiciário por essas altas demandas. Pelo Código de Processo Civil de 2015, foi inserido um artigo na Lei dos Registros Públicos, que é o artigo 216-A, que estabeleceu essa uso capião extrajudicial.
Além dessa legislação, a gente tem também a Lei da Regularização Fundiária, que trouxe algumas pequenas mudanças que facilitaram também no âmbito da regularização fundiária a uso capião. Então, o procedimento ele vai ter as suas formalidades. No âmbito da adjudicação compulsória, ela veio mais recente pela Lei 14.382 de 2022, inseriu o artigo 216b na Lei dos Registros Públicos, e ela também colabora com esse princípio da eficiência, da desjudicialização, segurança jurídica, enfim. Ela tem um provimento também formalizado já pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e estabeleceu também a não possibilidade de ter o direito de arrependimento dos compromissos que vão ser realizados essa adjudicação compulsória. Então, no âmbito notarial registral, da nossa parte, nós entendemos que não há grandes inseguranças, porque a gente tem já os provimentos, a legislação, provimentos consolidados, e alguns precedentes que demonstram esse caminho positivo, mas realmente restam algumas dúvidas, que acho que vale a pena a gente mencionar. Então, por exemplo, quando que não será possível o uso capião? Em imóveis públicos, com disputa judicial, com a divergência entre vizinhos, que há impugnação, mas não depende de concordância de todas as partes. O que nós precisamos é que não exista impugnação, porque em ambos sistemas, no silêncio, a gente vai ter o registro. No caso da usucapião, a matrícula ela também não é essencial, porque é uma aquisição originária. Basta que a gente consiga identificar pontos seguros de especialidade objetiva. Já no âmbito da adjudicação compulsória, realmente precisa haver a matrícula, porque é uma aquisição derivada da propriedade. E ambos mecanismos, nós vamos necessitar da atuação obrigatória do advogado, também da ata notarial. A ata notarial pelo tabelião de livre escolha, mas se for necessária diligência no local, deve ser o tabelião competente para o local do imóvel. E a média desses procedimentos, pelo que eu pude levantar, o usucapião extrajudicial leva uma média de 4 meses, estando a diligência tanto do advogado como do tabelião na formalização dos documentos, e a adjudicação compulsória é mais rápida, mais ou menos 1 mês, que esses procedimentos conseguem se concretizar. Então, há uma grande diferença no âmbito jurisdicional, justamente por esses prazos no extra serem mais curtos e serem mais dinâmicos, né? Eu acho que a respeito também de parte falecida, sempre que houver alguém falecido envolvido, vai ser notificado o inventariante, os herdeiros. Se houver desconhecimento, não são conhecidos, tem o edital, e as certidões cíveis também elas fazem essa prova robusta. No âmbito da adjudicação compulsória, também há uma dúvida a respeito do valor que não esteja quitado antes. Nesse caso, é permitida a ação de consignação e pagamento para consignar o valor e operacionalizar de maneira mais célere por meio da adjudicação depois. E não havendo a prova de quitação, aí deverá notificar o compromissário vendedor antes de lavrar uma ata notarial, por exemplo. Então, todos esses mecanismos de desjudicialização, eles dependem também de uma atuação, de um aperfeiçoamento técnico e jurídico de todas as partes envolvidas, e nós conseguimos localizar os precedentes que ajudam a trazer mais informações ou mais dirimir dúvidas, num site que fica uma dica aqui, que é o Colêmata. Ele é organizado por um registrador de imóveis da capital, Dr. Sérgio Giacomino, e lá você consegue também fazer pesquisa desses precedentes, de como estão caminhando algumas dúvidas, perante a Corregedoria, perante o Conselho Superior da Magistratura. Como a senhora destacou, a desjudicialização das demandas jurídicas, envolvendo inclusive a execução civil, tem dado grande protagonismo à área notarial e registral. Como a senhora vê o papel da atividade cartorial nesse processo? A atividade notarial e registral, ela vem em colaboração com o Poder Judiciário para poder suprir esse grande volume de demandas
nas quais não há propriamente um litígio, uma situação que demanda a manifestação do Poder Judiciário. Então, a justiça multiportas, né, que a gente acaba mencionando na doutrina, nos estudos, para facilitação, contribuição com esse redução de volumes, as metas propriamente do Poder Judiciário, de eficiência. Então, estamos sendo fiscalizados pelo tribunal, pelos juízes corregedores, então é uma atuação que não é totalmente privada, ela tem a atuação do poder público, de certa forma, a presença do Estado, garantindo essa segurança jurídica e uma regulamentação bem controlada, bem definida pelas normas, pelas legislações. E nesse âmbito, né, além da usucapião que nós mencionamos, da adjudicação compulsória, o divórcio, o inventário, que foram os precursores aí dessa desjudicialização, nós encontramos também, a nível de execução, né, a Lei 9.514 de 97, que traz a alienação fiduciária em garantia, que é um procedimento próprio extrajudicial realizado no registro de imóveis. Recentemente, a questão das hipotecas, também a migração para a execução das hipotecas e a execução de múltiplos imóveis previstas no artigo 27A da 9.514. Então, são situações em que efetivam com maior segurança, celeridade o crédito, satisfação do crédito, e que realmente percebe-se que a judicialização dessas demandas, elas devem ser a exceção e não a regra, porque há uma agilidade no extrajudicial, com prazo, segurança, que tem sido bem positivo para a solução dessas questões. Então, no âmbito do registro civil, né, que eu sou registradora civil das pessoas naturais, nós temos alguns procedimentos, como o reconhecimento de filho socioafetivo, que eu mencionei, alteração de nome e sexo dos transgêneros. As retificações foram facilitadas recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça também, a habilitação de casamento, entre outros mecanismos que nós temos ao nosso alcance para poder contribuir, né, com outras formas de acesso à justiça. Claro, dentro de uma segurança jurídica. Eu fiz parte de um grupo de estudos notariais registrais que se encontra na Universidade de Coimbra, inclusive com 2 magistrados muito renomados, os quais admiro muito, que é o Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto e a doutora Tânia Marawali, em que nós discutimos bastante esses aspectos também do direito europeu, né, as iniciativas que eles têm lá para a execução civil, e tem também a questão do agente de execução, né, que é um projeto de lei recente no âmbito do tabelião de protesto, em que contribui ainda mais com essa execução, essa facilitação e uma contribuição do extrajudicial com o Poder Judiciário, uma medida de colaboração com esses serviços. Perfeito. Para encerrar, eu gostaria de consultar sobre a atividade cartorial como conciliadora. Em que efeitos práticos têm sido gerados nesse campo? Em que casos se aplicam? E se essa incumbência se situa no futuro ou já é uma realidade no presente? Carlos, a conciliação e a mediação, elas foram um caminho que vem sendo trilhado para a implementação nas serventias extrajudiciais desde 2010, quando surgiu o primeiro provimento do Conselho Nacional de Justiça. Na Escola Paulista da Magistratura, nós tivemos cursos também de formação de conciliadores e mediadores para os serviços notariais registrais. E há realmente, fora do Brasil, um aspecto de uma cultura, por exemplo, os Estados Unidos, de muita facilitação e muito êxito nas conciliações. Mas no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura ainda difícil nesse aspecto, nesse cenário. E por mais que existam provimentos mais recentes do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal de Justiça, aqui em São Paulo, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, mesmo com os provimentos em que seja possível, tanto para os direitos disponíveis como aqueles transacionáveis, serem aptos à conciliação e mediação, ela ainda não decolou no extrajudicial. Então, talvez seja uma questão mais para um futuro, que a gente precisa ainda de uma dinamicidade, de uma forma melhor de implementá-la, né? Hoje nós temos também a questão
da cultura do brasileiro, dos FEJUSCs, que colaboram muito com as pessoas com questão da gratuidade, dos hipossuficientes. Então, há realmente uma pouca procura nos serviços extrajudiciais e, pela minha pesquisa, todos aqueles que estão catalogados no site do tribunal, eles não estão com uma operação, com uma fluidez nesse cenário. Então, ainda realmente nesse ponto, acho que vale aperfeiçoamento ainda e projetar para uma nova função, uma nova contribuição das serventias extrajudiciais. Nós entrevistamos a registradora civil do 21º Subdistrito da capital de São Paulo, doutora Giovana Truffi Rinaldi. Obrigado por sua participação no IPAN Talks, doutora Giovana. Imagina, eu que agradeço, fico lisonjeada, muito honrada de estar aqui com vocês. Agradeço a todos os participantes, todos que colaboraram para poder realizar esse episódio e fico à total disposição de vocês para o que for necessário e qualquer dúvida que vier a surgir sobre os temas. Muito obrigada. Estamos encerrando o IPAN Talks de hoje, mas antes trazemos algumas informações sobre as atividades do IPAN, Instituto Paulista de Magistrados. Primeira vice-presidente e o conselheiro nato do Instituto Paulista de Magistrados, juízes Zerta Helena Hollenberg Padilha de Oliveira e Jaime Martins de Oliveira Neto, fizeram uma visita de cortesia ao prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e ao presidente da Câmara de Vereadores do município, Ed Carlos Vieira. Durante o encontro, os dirigentes do IPAN falaram sobre as ações do projeto Eu Tenho Voz, que orienta crianças e jovens a se defenderem do abuso sexual e da violência doméstica. No ano passado, o projeto foi apresentado em 7 escolas públicas do município e neste ano foi retomado desde o dia 11 de abril. O Grupo Gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ligado à Coordenadoria da Infância e da Juventude, apresentou no dia 17 de março os resultados das parcerias de 2024 e o cronograma de projetos previstos para este ano. O juiz responsável pelo Grupo Gestor, Marcelo Nalesso Salmaço, lembrou durante a apresentação a parceria com o Instituto Paulista de Magistrados no núcleo do projeto Heliópolis, da capital de São Paulo, e nos cursos introdutórios levados ano passado para formadores de justiça restaurativa nas comarcas de Tatuí e Ourinhos, que também tiveram apoio da Escola Paulista de Magistratura. A coordenadora dos cursos, Renata Zarantonelli Barbosa, afirmou que o apoio do IPAN é fundamental e que o grupo gestor estuda o lançamento de um novo curso de introdução à justiça restaurativa ainda neste ano. Agradecemos a sua audiência nesta edição do IPAN Talks. Para acompanhar os episódios anteriores do podcast do IPAN, acesse o site www.ipan.com.br e as mídias sociais do Instituto no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Até o próximo programa. Termina agora o IPAN Talks, o podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Se quiser mais informações sobre o programa ou sobre as atividades e benefícios oferecidos pelo IPAN, envie um e-mail para ipan@ipan.com.br ou ligue para o Instituto. Telefone 11 3105 9290. Até o próximo programa.